Certo. Eu consegui informar Primeira oportunidade pela valência deles. Então, retomando, hoje a gente retoma a leitura do capítulo 3, né? Hoje é a 12ª aula. Então a gente vai dar continuidade à leitura e explicação do capítulo 3. E completando, finalizando o nosso questionamento aqui, Sônia, eu concordo com você que R$ 2.500 para ter esse encontro presencial com a Mídia Suami e mais o curso online depois, muita gente não tem condição de ter acesso, né? Mas ele está instruindo outras pessoas que depois vão ter condição de alguma forma de ajudar a passar mais essa informação de uma maneira mais clara, né? Porque precisa ler o universo autoconsciente, o Física da Alma, o campo da Aline McTaggart, né? Se a pessoa precisar pegar uma coisa mais simples para entender o começo da história, pegar a Dança do Universo do Marcelo Gleiser, que explica os filósofos e dá uma pré-introdução à mecânica quântica. Então, eu comprei isso, minha mãe, comecei a ler antes de entregar para ela, cheguei na página 25, aí dei pra ela querendo ler. Aí baixei, né? Falei, é muito legal, muito legal. É fantástico. Ele é o físico brasileiro de maior expressão no exterior, né? Então, as pessoas desejarem compreender o assunto é meia dúzia, 10 livros, gente. O resto é pensar. É pensar, começar a mudar comportamento, é pensar e tentar entender o sermão da montanha, é pensar e começar a desconfiar da verdade das frases de Jesus Cristo, do descubra a verdade, né, do reino está dentro de vós. É começar a dar muito mais crédito para todas as frases que Jesus disse. Porque o que ele queria não era o que as igrejas pregam, o que ele queria não era a continuidade do sofrimento e a exploração do nome dele, Jesus Cristo, como uma bandeira que criasse a ilusão nas pessoas de um Deus externo que um dia vai fazer algo por alguém. Nós somos a manifestação. Qual é o comando que eu tenho sobre a minha emoção? Vai ser difícil eu transformar ela para eliminar o sofrimento em mim? Vai, mas vai ser muito pior morrer com a mesma consciência do sofrimento, com a mesma consciência da realidade que a pessoa tinha antes. Vai ser muito pior, chegando até o fim da vida, passando por lá de lá, onde quer que a consciência dessa pessoa vai parar, vai ser muito pior do que qualquer outra compreensão que venha agregar veracidade às palavras de Jesus Cristo, né? Para explicar mais, só a gente entrar na leitura aqui que a gente já começa a dar sequência, né? Eu marquei em amarelo aqui, eu vou retomar eu vou tentar passar direto e já entrar no parágrafo de hoje, tá? O Cristo é a atividade da verdade na consciência individual, ou seja, é mais uma receptividade à verdade do que a sua verbalização. Então, para a pessoa compreender, às vezes não adianta nem ela começar a tentar explicar para muita gente. É melhor ela tentar compreender com ela mesma e com silêncio e o trabalho. Silêncio, trabalho, amor, perdão, compaixão. Silêncio, trabalho, amor, perdão, compaixão e um pouquinho de estudo. Até que ela se sinta mais leve no seu emocional e seja capaz de, através do exemplo, devagarzinho, com muita paciência e tentando explicar para aqueles que estiverem dispostos a ouvir, né? Então, na medida em que conseguimos a quietude interior, tornamos-nos sempre mais receptivos à verdade que se nos revela dentro de nós mesmos. Então vai ficando cada dia um pouquinho mais fácil. A atividade desta verdade na nossa consciência é o Cristo, a própria presença de Deus. A verdade recebida e mantida continuamente em nossa consciência é a lei da harmonia em todas as nossas vicissitudes. Vicissitude significa sofrimento. Então a atividade desta verdade na nossa consciência é o Cristo, a própria presença de Deus. A verdade recebida e mantida continuamente em nossa consciência é a lei da harmonia em todas as nossas vicissitudes. Então é a palavra de Deus, que é a harmonia, que é onipresente, que começa a se manifestar nas minhas emoções, nos meus comportamentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações, né? No trabalho interno de eliminando julgamento, crítica e condenação a mim mesmo e ao próximo,
E isso vai canalizando a pessoa para uma produtividade maior em qualquer coisa que ela vivencie, não que ela apenas faça. Porque ela vivencie, porque vai se tornando um desejo de continuar nesse cultivo, de continuar nessa compreensão. Então a pessoa vai elevando a consciência dela num grau em que ela vai fazendo um esforço para lembrar da onipresença. Até que depois de algum tempo, 1, 2, 3, 4, 5, é diferente para cada um, porque depende do esforço e dedicação, essa consciência da onipresença vai se tornando a paz dentro dela. Então ela em algum grau vai percebendo a onipresença a todo instante. Depende de quanto de paz ela cultiva no seu interior, para que o aumento disso seja exponencial, né? Por isso que a mecânica quântica explica que o aumento da consciência, quando começa, ele é exponencial, ele aumenta logaritmicamente, né? Ela quem é a consciência, ela governa, dirige, orienta e suporta todas as nossas atividades da vida cotidiana. Quando nos aparecer a ideia de doença ou carência, esta verdade onipresente será o nosso curador e o nosso recurso. Será mesmo nossa saúde e nosso suprimento. Quando fala aqui nosso suprimento, é o suprimento do sustento dessa consciência o tempo todo. Eu tenho um problema com um familiar, ou eu tenho um problema com um amigo, ou eu tenho um problema no trabalho, ou eu estou com um problema de dinheiro, ou eu estou com um problema emocional, psíquico. Não interessa a natureza do problema, eu preciso entender a natureza da onipresença para que ela se manifeste em minha consciência, para que eu aumente em compreensão, para que em algum grau isso comece a não se manifestar no exterior. Porque quando uma pessoa começa a compreender isso e ela tenta aplicar isso no dia a dia, ela começou a fazer a unificação do ego com a centelha crística, o ego dela, que não sabia que a coisa era assim. Então é preciso eliminar a culpa e até o sentimento de frustração, porque eu não sabia que a coisa era assim. Então agora eu comecei a saber, então calma. Vamos trabalhar uma não culpa, vamos trabalhar um auto perdão, uma compreensão. E vai falhar muitos dias e muitas vezes quando manifestar uma negatividade exterior, a gente vai ter uma dificuldade em conter, uma dificuldade em reinterpretar, uma dificuldade em não reagir, mas aí as sinapses vão se transformando. Eu vou, cada vez, a hora que eu conseguir controlar um pouco, quando eu escorregar, eu vou falar, nossa, mas eu escorreguei. Aí eu vou melhorando um pouquinho para a próxima, e um pouquinho para a próxima. E aí quando eu ficar nervoso e irritado com alguém, depois a hora que eu ficar sozinho, eu vou refletir. Eu vou falar, mas como que eu controlo, meu Deus? Como que eu vou superar essa dificuldade com essa pessoa? Como? Só que aí a compreensão, voltando naquela frase, a consciência não consegue conviver muito tempo com a inconsciência, porque a pessoa vai aplicar. A compreensão do intelecto, ela vai fazer de tudo para aplicar ela na emoção, senão ela não acaba com o sofrimento. E ela atrai mais da mesma experiência, principalmente porque ela compreendeu, então aumentou o poder de manifestação. Então, quando a gente começa a mudar o coeficiente eletromagnético que eu emano, que a minha aura emana, o ego do outro também percebe. Então eu sou testado mesmo. Por que eu sou testado? Porque eu preciso acelerar essa estabilidade emocional de compaixão em mim, para que aí eu comece a alterar as sinapses de comportamento cerebral no próximo. Porque quando eu estabilizo um pouquinho em mim e eu começo a mudar comportamento, se a pessoa continua no convívio e ela começar a perceber que o meu comportamento mudou, em algum tempo ela vai deixar um pouco de me atacar, ela vai abrandar, ela vai acalmar, porque eu vou começar a desarmar a sinapse daquela coisa que eu alimentava, da dificuldade de relacionamento com aquela pessoa. Não importa o nível de relacionamento, pai, irmão, amigo, colega de trabalho. Oi? Eu tô com um problema muito grande com isso na minha casa. Mas os mais difíceis são os mais próximos, porque os que estão mais próximos são esses que a gente vem convivendo há séculos. Então, eu sempre fui muito brava e muito nervosa. Grossa mesmo. Não questão de grossa, são jeito de falar muito direto. Então, assim, tudo lá em casa eu era brava, nervosa, estressada. Aí, começando a diminuir, aí tem os dois lados. Às vezes a minha mãe vem pra conversar e eu acalmo, falo que não
cacete, fala. Aí beleza. Só que ela me critica porque agora eu não faço mais nada, só quero que passe ou não dou importância devida aos problemas que ela tem e me conta, e aí ela chega em mim e o problema não é nada. Aí ela fica brava também. Só que aí quando eu não consigo controlar e eu também explodo por alguma coisa, ela também vem e aponta o dedo na minha cara. Que não tava tão calma, agora tá assim. Então, tanto faz os dois lados que puxar. Então aí você pode responder para ela, tá vendo? Antes eu estourava todo dia, agora é uma vez a cada 2 meses. Olha o quanto melhorou. Né? Melhorou 500%. E as conversas. Em relação a antes. As conversas também, porque às vezes, na verdade, ela vem reclamar de coisa que pra ela tá sendo uma tempestade. Mas aí ela me conta e eu não vejo como uma tempestade. Aí eu explico, e aí ela fala que não dá nem pra conversar mais, porque eu tô muito calma. Tenta não tudo Experimenta não explicar por um tempo. Eu Só ouvir. Só ouvir. Eu dei junto pra ela. Então, essas pessoas mais próximas são as mais difíceis, porque existe um envolvimento muito longo, onde um causou sofrimento para o outro em diversos graus. Existem diversos graus. Deixando bem claro aqui, quem não acreditar em reencarnação não precisa. O fato que não pode ser negado é que tudo é feito de átomo, existe eletromagnetismo, e isso atrai as situações, circunstâncias, precariedade, pobreza, harmonia ou desarmonia. Mas para quem tentar compreender reencarnação, porque a consciência não acaba, a gente passa dessa por uma melhor ou por uma pior, dependendo do nível de consciência da pessoa. Então, não precisa necessariamente acreditar em reencarnação, mas para algum lugar a gente vai. Se a gente vai para algum lugar, de algum lugar a gente veio, certo? Então, para quem acredita em reencarnação, a gente pode explicar sim que essas pessoas mais próximas, por que elas estão mais próximas? Por que elas são? Por que existe família e não é tudo uma única familhona no planeta Terra? Não, porque existem laços mais estreitos. Cordões energéticos. Cordões energéticos da palestra do Vanderlei de Oliveira, né? Que a gente já indicou. Então eles são atraídos para uma nova experiência onde a gente vai desdobrar e expandir consciência no convívio com eles. Então esse conhecimento da mecânica quântica, metafísica, explicando o Sermão da Montanha, explicando a natureza da existência real de Deus, que a minha emoção comanda a minha realidade porque ela cria uma emoção dentro de mim. Então a emoção dentro de mim cria a minha perspectiva de vida porque ela me movimenta na direção dos meus objetivos ou ela me movimenta na direção de retroalimentar a zona de conforto, porque eu quero fazer pouco porque eu preciso me divertir, porque eu não suporto essa vida, é uma porcaria. Então meu emprego é ruim, meu relacionamento é ruim, então eu preciso de me divertir, eu preciso passear, mas eu não estou sem dinheiro para passear porque nós estamos com crise, porque manifesta coletivo também, o negócio ficou feio, tá manifestando, todos os problemas individuais estão manifestando um grande problema coletivo, que é um caos contínuo no planeta Terra, e a coisa piora, a água vai bater na bunda geral, que é para todo mundo acordar e começar a compreender esse assunto. Senão, como é que as pessoas vão dar atenção porque a mecânica quântica está explicando que Deus existe, que é necessário passar por essa reforma interior para haver perdão, compaixão, cooperação e união dos povos e das sociedades e um apaziguamento geral dessa guerra religiosa de diversos segmentos. Senão nunca vai haver consenso, né? Então essas pessoas mais próximas também são, que nem diz lá no capítulo 2, que toda negatividade é uma grande oportunidade de reinterpretar as aparências, que quando eu consigo ter a consciência de refrear, quando eu refreio, aquele esforço emocional de refrear está produzindo novas sinapses, gente, está desarmando a luzinha que acende lá, daquelas sinapses que eram as reações emocionais, comportamentais e verbais que eu tinha antes. Porque o que são sinapses? Sinapses são comandos no cérebro, é a programação que eu vou recebendo desde que eu venho crescendo de pequenininho. Então, quando eu tenho reações emocionais, comportamentais, de qualquer manifestação física, humana, negativa, eu tenho os hormônios do estresse e aí eu prejudico o meu organismo, eu prejudico o meu humor, eu prejudico a minha produtividade, eu prejudico a minha confiança na vida, eu me saboto. Então aqueles que estão mais próximos são os mais difíceis, porque quanto mais difícil, vamos pegar uma musculação como exemplo,
Quanto mais árduo é o trabalho do fisiculturista, mais forte ele fica, mais bonito ele fica, mais perfeito ele fica. Então no cérebro é a mesma coisa. Quanto mais difícil é a experiência e mais atento eu estou ao conhecimento, e eu aplico esse conhecimento para transformar essa emoção em mim, porque eu não quero mais sofrer, mais rápido eu transformo essas conexões neurais, que é a tal da neuroplasticidade. Então é a oportunidade de aplicar, vai transformar. Quanto maior é a dor, maior precisa ser a minha atenção em me libertar, em soltar a dor, soltar o sofrimento. Às vezes é preciso sentir a dor e o sofrimento. Então se eu estou com uma frustração, eu estou praticando meditação, mas eu tenho um dia que eu me irrito e eu preciso chorar, não tem importância, gente. Primeiro fica com raiva, primeiro chora, fica com raiva, pode até questionar Deus, embora não seja o certo, mas faça isso. E depois que você chorar, respire, durma, no outro dia medite de novo, você vai ver que em algum... Porque quando a gente chora e a gente sente um pouco de raiva, se a gente está com compreensão no intelecto, vai promover catarse. Eu vou transformar aquela energia, eu vou botar aquilo um pouco para fora, eu vou chorar um pouco, eu vou ficar um pouco indignado, mas sozinho, se isolem para fazer isso, para a gente não ser cobrado de fazer isso na presença do próximo, porque a gente já está tentando dar um exemplo de calma, então a gente vai ser duramente cobrado. É o que fala no final do Sermão da Montanha, que todos aqueles que entenderem a verdade, né, vão ser perseguidos porque a quantidade de negativos que negam a realidade da onipresença é muito maior do que os que estão despertando. Só que os despertando, quanto mais firmes eles ficam, mais eles estão na condição de melhorar a egrégora do planeta Terra e de proporcionar olha a responsabilidade individual, hein, pelo pensamento e o sentimento, melhorar a egrégora do planeta Terra para que outros que estão quase lá possam ter a oportunidade de que o livro seja atraído, de que a palestra seja atraída, de que alguma compreensão seja atraída até a consciência dela e ela comece a prestar atenção, questionar, mais gente falando, e aí a coisa virar uma bola de neve mesmo e a transformação ocorrer mais rápida. Nem a programação da espiritualidade superior para o planeta Terra é que isso ocorra em até 500 anos. Então em 100 anos a sociedade vai estar discutindo isso abertamente. Num nível muito superior ao que hoje nem se discute religião e política. Então vai aprender a discutir religião e política, e daqui em poucas décadas toda a sociedade vai estar consciente desse assunto, vai estar sendo ensinado nas escolas, que a emoção cria a realidade, porque mexe com os meus hormônios, mexe com a minha produtividade, mexe com as minhas crenças. Então eu sou fruto daquilo que eu penso e sinto. É por isso que a psicologia precisava gritar aos quatro ventos os ensinamentos de Jung. Eu sou aquilo que escolho me tornar e não aquilo que me acontece, porque quem é fruto do que lhe acontece é vítima, e quem é fruto do que escolhe ser está vivendo o arquétipo do herói, está iniciando o processo de despertar, é o início do processo de iluminação espiritual, que há uma grande responsabilidade nisso, porque mexe com toda a coletividade, né? O bater da asa de uma borboleta no outro continente influencia chuvas no outro lado do mundo. É mais ou menos isso que a mecânica quântica explica. Então agora pegando no parágrafo que é o de hoje, para muitos, você pode colocar no 1, por favor, eu já está no 1. Obrigado. Para muitos, a palavra Cristo continua sendo um termo mais ou menos misterioso, uma entidade desconhecida, algo raramente ou nunca vivenciado diretamente, porque só é possível vivenciar diretamente Cristo, que Cristo é estado de consciência, Cristo é paz, no meu ser, se eu passar a compreender isso, porque aí eu passo a transformar as minhas emoções. Então, para muitos, a palavra Cristo continua sendo um termo mais ou menos misterioso, uma entidade desconhecida, algo raramente ou nunca vivenciado diretamente. Se, porém, quisermos nos beneficiar com a revelação da presença divina ou poder dentro de nós, revelação divina ou poder dentro de nós, feita por Cristo Jesus e outros, teremos de modificar este estado de coisas. Modificar qual estado de coisas? A problemática que a pessoa esteja vivendo, seja ela qual for. É a crença que ela tem sobre aquele problema. O que ela pensa sobre o problema? Por que aquilo está manifestando na vida dela?
Se Deus existe, por que aquela desarmonia está existindo na vida dela, embora ela tenha fé? É que ela tem fé de fundo emocional, ela tem fé humana e não fé divina, que fé divina é conhecimento em ação. Devemos chegar à experiência do Cristo como uma revelação permanente e contínua. Então, por mais que a gente fale, escorregue, brigue, discute, xinga, aquilo vai me causar mais dor ainda, porque se eu estou compreendendo a verdade, como é que aquilo está acontecendo ainda na minha vida? Eu comecei a compreender mecânica quântica, né? Eu já chutei até cadeira depois que comecei a entender mecânica quântica, de raiva, né? Que mecânica quântica é essa que não está melhorando a minha vida? Mas faltava sentir, faltava compreender, faltava refrear e não manifestar aquele chute na cadeira, né? Então, a gente fica mesmo indignado, mesmo quando começa a compreender, porque precisa afirmar essa compreensão no intelecto, para que depois ela desça para o coração. Preciso firmar ela no intelecto, firmar ela no comportamento, firmar ela na moral e ética do meu ser, para que eu comece a senti-la, para que ela se torne a minha emoção. Temos de viver com a percepção consciente e contínua da verdade interior ativa, mantendo sempre uma atitude receptiva. Receptiva a quê? A harmonia. Ouvidos atentos. Não demorará para que tenhamos a experiência do despertar interior. Esta é a atividade da verdade dentro da consciência, ou o Cristo que alcançamos. Ele não precisa ser alcançado definitivamente no grau de iluminação e paz constante, mas ele é alcançado gradualmente. De repente eu estou praticando, que é o Praticando a Presença, que é um dos livros do Joel, entendi o caminho infinito, compreendi os conceitos de mecânica quântica, porque mecânica quântica não é se tornar um metafísico, não é se tornar se formar em física e estudar mecânica quântica, né, para adquirir um PhD, um doutorado, um mestrado, não é nada disso. É ter uma compreensão básica, aceitar, entender que tudo é formado de átomo, que existe o eletromagnetismo, né, que é a essência da natureza de Deus, que é manifestar. Então a minha emoção também manifesta porque eu tenho livre-arbítrio, para que durante a infinitude, em algum momento da minha existência eterna, em algum planeta que eu vá parar, no caso nosso, o planeta Terra, com a mecânica quântica trazendo essa explicação com propriedade agora, eu comecei a compreender o amor de Deus. Então essa é a oportunidade, é a vida em que nós estamos tendo a oportunidade de compreender a existência real de Deus e fazer a unificação, né? Entrar em comunhão através da prática contínua, persistente e diária. Então está dizendo aqui, ó, não demorará para que tenhamos a experiência do despertar interior. Esta é a atividade da verdade dentro da consciência, ou o Cristo que alcançamos, porque a pessoa vai praticando, a pessoa vai praticando, a pessoa vai praticando. Então ela vai praticando, ela aprende a dar mais prazer para as coisas que realmente interessam, ela aprende a se doar um pouco mais para as pessoas ao redor dela, ela vai, por compreensão, atitude e comportamento, isso vai se manifestando no interno e no externo, no interno e no externo, no interno e no externo, até que a paz que ela vai adquirindo elimina todos os hormônios do estresse, aumenta o nível de hormônios benéficos, e a paz passa a se tornar um estado constante de consciência, né? Aqui, ó, devemos chegar à experiência do Cristo como uma revelação permanente, contínua. Devemos chegar a essa revelação permanente e contínua, só que ela é conquistada dia a dia, né? Uma tal compreensão do Cristo nos esclarecerá a respeito da oração, porque orar e vigiar constantemente. Então essa compreensão do Cristo nos esclarece a respeito do valor da verdadeira oração, que não tem nada a ver com orar, pedir, implorar, rezar várias rezas, conhecer várias... Eu conheço um monte de rezas de cor, um monte de oração de cor, salmos de cor. Eu precisei emocionalmente disso para sustentar o sofrimento enquanto eu não chegava nessa compreensão. Eu falava, não é possível, eu tenho fé, quem que não tem fé? Eu sei o Salmo 91, eu sei o Salmo 23, eu decorei, como é que eu não tenho fé? Então você está batendo, uma hora uma explicação maior vai chegar até você. Ó, meu filho, agora a explicação é essa, o que mais você quer? Manifeste, né? Haja, seja, se torne. Todas as definições do dicionário são unânimes em conceituar a oração com base na crença errônea de que haja um Deus em algum lugar
a esperar que lhe imploremos de algum modo. Isso é a definição básica que existe nos dicionários atualmente, mas vai mudar em breve. Então, se pudermos encontrar esse Deus bem disposto, teremos nossas orações respondidas favoravelmente, a menos que, logicamente, nossos pais ou avós, agora, acho que foi lá pela terceira leitura desse livro, há uns 2 anos atrás, que eu entendi isso aqui, na primeira e na segunda, foi na terceira ou na quarta que eu fui capaz de compreender isso aqui que vai entrar. Então, se pudermos encontrar esse Deus bem disposto, teremos nossas orações respondidas favoravelmente, a menos que, logicamente, nossos pais ou avós, até a terceira ou quarta geração, tenham pecado. E neste caso, seremos imputáveis pelos seus pecados e teremos nossas orações jogadas na cesta de lixo do céu. Então, por mais que eu atinja a compreensão máxima, todo o amor que eu puder manifestar, toda não oposição ao maligno, todo estudo, toda benevolência, toda bem-aventurança que eu possa promover para o próximo, para mim me sentir melhor e ter moral e ética e ser um agente transformador da sociedade, segundo coisas que estão escritas na Bíblia, no Velho Testamento, né? Que lá diz que se até a terceira ou quarta geração anterior a mim tiver pecado, não adianta eu virar um santo que vai ser tudo jogado na cesta de lixo do céu. Isso aqui é condenação total ao inferno para todos. Isso aqui é uma coisa completamente ao avesso ao amor incondicional. Então, por isso que aqui está explicando, né? Vamos ler de novo. Está sendo irônico aí, né, Sandro? Totalmente irônico. Está sendo meio sarcástico, né? Se eu for mais sarcástico nisso, eu vou passar para a grosseria. Entendi. Então, eu posso ir só até aqui. Né? Então, ó, uma tal compreensão, voltando no parágrafo inteiro, uma tal compreensão do Cristo nos esclarecerá a respeito da oração, que é orar e vigiar constantemente, então é a paz a todo instante. Por isso que a gente falou numa aula aqui, que a questão era a escolha, para todos os setores, consequências, atitudes, programas, projetos, tudo na vida é uma escolha. Então qual é a escolha primordial, a escolha mais importante? Compreender Deus. Compreender Deus, manifestar Deus. Porque compreender Deus, manifestar Deus é ter amor na vida, é ter prosperidade em algum grau, é ter paz em algum grau maior do que eu tinha antes dessa compreensão, né? Então uma tal compreensão dos Cristo nos esclarecerá a respeito da oração, que abandonar realmente é difícil. Eu tive um pouco de conflito, porque eu rezava todo dia, eu rezava salmo toda hora que precisava, e eu tive que entender que para ter entrega para a onipresença, quando a gente entende a real compreensão da oração, a gente precisa abandonar essa oração do pedir para Deus, que é a oração do silêncio, é a oração da confiança, porque a confiança é manifestada quando é o meu pensamento em Deus, onde Deus está aqui, eu confio ou eu não confio. Se eu confio, eu começo a não manifestar mais negatividade e cultivar o silêncio, que o silêncio é a verdadeira oração. Uma tal compreensão dos Cristos nos esclarecerá a respeito da oração. A insistência nessa frase é para explicar que a verdadeira necessidade da orar e vigiar constantemente é o constante cultivar da onipresença, é segundo a segundo, respiração a respiração. Não é fácil, a gente escorrega muitas vezes, gente, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus é engraçado, mas é pelo amor dele mesmo, que somos nós e tudo que existe. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, 1 hora, a pessoa vai ter que parar de manifestar negatividade, senão a coisa não transforma. Porque a decisão máxima é quando eu realmente, por mais que eu frite internamente um pouquinho, por isso que eu preciso da meditação, eu decido não mais manifestar. E de vez em quando eu vou dar uma escorregada, mas aí eu vou avaliar, eu vou ter que entrar em reflexão, né? Porque eu vou fazer uma meditação em silêncio, eu vou ter que pensar sobre os meus escorregões, porque vai começar a pegar para a pessoa, porque ela está manifestando mais. Se ela não prestar atenção, ela manifesta mais da desarmonia, porque vem como uma experiência, benevolência, porque vem como uma experiência que permitirá a ela, como é que vai fazer? Agora vai ter que acordar. Todas as definições do dicionário são unânimes em conceituar a oração com base na crença errônea de que haja um Deus em algum lugar, a esperar que lhe imploremos de algum modo. Então, se pudermos encontrar esse Deus bem disposto, teremos nossas orações respondidas favoravelmente, a menos que, logicamente, ou seja, não adianta Deus estar favorável.
segundo essa ironia, né, como diz o seu Luiz, não adianta, nem Deus está favorável, se segundo o que explica na Bíblia, a menos que logicamente nossos pais ou avós ou até a terceira ou quarta geração tenham pecado, e neste caso seremos imputáveis pelos seus pecados, ou seja, dos antepassados, e teremos nossas orações jogadas na cesta de lixo do céu. Então esse é um conceito completamente equivocado, que este é o conceito que precisa ser jogado na cesta de lixo, não do céu, mas na cesta do lixo da extinção desse conceito, né? Não servir mais para a humanidade um conceito desse. Mas a gente carrega o estado vibracional do nosso antepassado. A gente carrega um pouco Por isso desse. que repete algumas Sim. coisas da filosofia do Sim, antepassado. a gente carrega uma certa, a gente não deve dar muito crédito, a gente deve ter a compreensão de que isso existe, mas a gente deve ter uma compreensão maior em abandonar a crença, né, até nesta compreensão, depois de compreendê-la, meio contraditório, né? Eu sei. Primeiro eu compreendo que existe uma carga energética genética, até no DNA, é uma memória emocional. Fora a memória emocional, por quê? Quem é o meu DNA? O meu DNA não é a memória genética dos meus antepassados, de duas vertentes, pai, mãe e a família deles? Então tem DNA, o DNA está ali, está em mim, constitui todas as células do meu corpo, o DNA. Então existe uma memória genética ali. Então o que acontece? Fora a memória genética que já está presente, porque a gente está convivendo com os parentes e a gente está existindo, está aqui na minha emoção, né? Então a memória genética está presente no meu DNA. Fora isso, eu não convivo com os parentes, com as duas vertentes da família que me gerou. Então, se a gente pegar tataravô, bisavô, avô, de pai e mãe, um comportamento foi sendo passado de geração em geração. Criação, educação, condicionamento social, crenças limitantes, é disso que a gente está falando aqui. Cultural, né? É cultural, é uma autossabotagem cultural que foi sendo implementada, já está na carga genética do DNA e ainda está na emoção do bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que passou para mim, porque eu tive uma educação que veio lá de trás, passou, me educou, da mãe, passou, me educou, então juntou duas educações, pai e mãe, me educou, me passou uma visão de mundo. Então a gente não sabia que a coisa era assim, a gente acreditava que era só ter fé, rezar, trabalhar, ser honesto, estudar, ficar rico, casar, ser feliz, morrer. Então é uma coisa muito limitada. E não é isso que acontece, a gente tenta isso, e aí tenta essa receita e não dá certo. Porque como diz a não é a PNL, esqueci o segmento, né? Explica isso. O território, o mapa não é o território, porque o que é o território? O território é o vácuo quântico. O território é a manifestação. E o que é o mapa? O mapa é o que as crenças limitantes humanas acreditam funcionar na vida, para tirá-la dos problemas e dos sofrimentos. Isso é o mapa, e o mapa não é o território. Porque experimenta ter um mapa na mão. Você está olhando o mapa, legal, vai por aqui, vai por aqui. Agora, mesmo com o mapa na mão, entra lá na Amazônia. Nem com o mapa na mão, você não consegue andar lá dentro. Você vai precisar de uma bússola, e conhecer de bússola, e conhecer de como é que chama? Vivência na floresta? Sobrevivência na floresta. Senão você não sobrevive. Então sobreviver na floresta para o cotidiano é conhecer a estrutura realmente do sermão da montanha, entender mecânica quântica, entender essa transformação interior. Só um instantinho, Luiz, né? E trazer isso para a vida prática. Então a memória genética está no DNA, memória emocional, e está no compartilhamento que eu faço de emoções, reações e comportamentos com os familiares que me criaram e com quem eu convivo. Então se descubra a verdade e a verdade vos libertará. É entender, compreender a onipresença no intelecto e trazê-la para o coração, porque aí vai libertar. Por que liberta? Essa libertação, por que existe a cura? A cura de doenças, quando ela se manifesta, eu já expliquei até isso numa palestra, que do nada a pessoa, quando ela faz uma entrega muito grande para um santo, manifesta uma cura milagrosa, que chama remissão espontânea, que é uma mutação que ocorre no nível do DNA. Então muda lá as moléculas e transforma a coisa lá, né?
porque é só uma mutação energética que acontece na célula doente. Ela transmuta e passa para o estado de saúde. É assim que se dá o tal do milagre, uma questão de consciência. Então, quando acontece essa mutação genética no DNA, através da expansão de consciência, que é a própria iluminação, muda tudo na vida da pessoa. Muda o estado corporal, vai despotencializando as doenças que iam se manifestar. A gente vai conquistando isso. Porque você falou da carga genética que a gente carrega no corpo, no DNA, não foi isso? Estado vibracional. Estado vibracional. Então, o estado vibracional é, além da educação, a memória genética que está no nosso DNA, porque tudo é energia. Então, se a gente não desconfiar da coisa, não desconfiar que pode existir uma libertação do sofrimento, e qual que é a explicação para a libertação desse sofrimento, a gente nunca vai chegar na compreensão, porque a libertação para o sofrimento existe. E quando eu começo a compreender, eu começo a negar o maligno, porque admitir o maligno é me opor a ele. Quando eu me oponho a ele, eu estou alimentando a existência, eu estou criando mais da dualidade. Então, em 500 para 1000 anos, qual é o prognóstico de elevação de consciência no planeta Terra? É eliminar o conceito de dualidade. Então, aqui não vai ser mais um planeta de expiação e provas, né? Vai ser um planeta de estudo e amor, de progresso, porque não vai haver mais dualidade na sociedade humana. O conceito de bem e de mal, o mal vai extinguir, vai sumir do planeta Terra. Por isso, Esse parágrafo vai ao encontro do que o Vanderlei Oliveira fala na palestra dele, nos cordões energéticos. Totalmente. Inclusive fazendo uma crítica aos próprios espíritas lá, que ali estavam. Ele diz mais ou menos assim, que a fé, né, a oração, ela sustenta, ela alimenta, mas o que define é a atitude. Ele fala exatamente isso. Ou seja, escolha. Né? Então isso encaixa perfeitamente nesse parágrafo aqui. Né? Achei interessante. Só a hora que ele fala de escolha lá, ele fala 5 minutos ou mais. Fica explicando ali essas palavras, né? Exatamente. Sandro, mas você fala de genética e a herança de família, mas no meu caso, que a formação espírita desde bisavós, tem uma visão mais ampla sobre a vida do que qualquer outra aí. Apesar de eu ter esse conhecimento que você está dizendo, mas já é mais aberto. Mais privilegiada, lógico. Mais aberto. Já acredito em outras vidas, em outros planetas, já acredito de Orion, de Sirius, a outra visão. E acredito na sequência de vidas, é mais aberto. Lógico, facilita a compreensão. Já não tem essa luta com o maligno, não tem isso aí, o espírito não tem essa luta. Exatamente. Já nasce nessa condição por um privilégio de consciência. A pessoa já vem, ela já tem um nível de consciência, então não tem. Porque se ela nascer para herdar um DNA, vai ser porque ela tem uma missão de transformar o DNA daquela família. Até isso existe, né? Então, já é um privilégio nascer com um pouco mais de consciência sobre isso, trazer isso na carga genética, porque existe muita gente no planeta Terra, não tem como a gente colocar números, mas gente que vai morrer, sem, mesmo você se tentar explicar, vai morrer negando completamente, mesmo que se tente explicar, negando que tudo é formado de átomo. Não, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não tem, se a pessoa não entender isso, não tem como entender que aqui é a própria vida espiritual. Vive na Matrix. Totalmente. 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 Nós temos um sentido diferente do que seja a oração. Nós quem? Todos que têm a mesma compreensão que o Joel está passando através desse livro, que é o Caminho Infinito. É isso que é esse nós aqui desse parágrafo. Nós temos um sentido diferente do que seja a oração. Percebemos que qualquer bem que nos aconteça é resultado direto da nossa própria compreensão da natureza do nosso próprio ser. Então qualquer benefício que chegue à pessoa, não importa, uma ajuda, um dinheiro, uma sorte, porque sorte não existe, né? Mas vamos explicar um palavreado mais popular para as pessoas do áudio terem um anzol fisgando ali, né? A sorte, ela é manifesta, que sorte não existe, ou seja, qualquer benefício que chega até a pessoa
é manifestado pelo conteúdo do seu próprio interior. Então, qualquer nível de bem-aventurança que a pessoa tem na vida, de prosperidade, mesmo que ela não tenha muita consciência espiritual, qualquer prosperidade que ela tem na vida dela é resultado do conteúdo interior das emoções dela, né? Mesmo que ela seja um malandro, um picareta, e ela usufrua de uma vida material farta, né? Mas ela está sujeita ao que hoje em dia? Que a coisa está pegando para todo mundo, a Polícia Federal ir lá e grampear ela e pôr ela na Lava Jato. Então, ser malandro é para as pessoas entenderem que não vai levar mais a nada. Não adianta, gente. Não adianta, o negócio vai acabar agora. Então, nós temos um sentido diferente do que seja a oração. Percebemos que qualquer bem que nos aconteça é o resultado direto da nossa própria compreensão da natureza do nosso próprio ser. Nossa compreensão da vida espiritual se desenvolve à medida da nossa receptividade à verdade, não orando a Deus, mas deixando que Deus se revele e se manifeste a nós. É não pedir, porque pedir manifesta carência. Então eu compreendo, eu não preciso pedir, eu vou confiar. É muito superior a pedir, gente. Eu vou confiar. Por mais que chore de vez em quando um pouquinho, vamos aumentar a confiança. Por mais que se irrite de vez em quando um pouquinho, não tem importância. A gente não sabia que era assim. A gente está transformando comportamento, a gente está eliminando crenças limitantes que foram duramente gravadas a gente a ferro e fogo, né? A gente nasce debaixo desse sistema de crenças. Então como é que a gente transforma? Precisa haver uma compreensão intelectual de que esta é a verdade que liberta e passar a acreditar nisso, praticar. Porque se toda outra negatividade manifesta porque eu tenho crença limitante, é melhor eu trocar a minha crença por uma crença mais expandida, para que eu manifeste, né, mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia, uma condição de sustento melhor. Porque a pessoa, eu já disse isso aqui, já disse isso em palestra, a pessoa que ela tem menos problemas na sua vida, ela é menos problema para a sociedade. E quando ela não tem mais problemas em sua vida, mas como assim não vai ter mais problemas na sua vida? Não, pode aparecer alguns probleminhas, mas ela só enxerga a solução. Ela só enxerga a solução porque ela só espera pela solução. Então quando apareceu o problema, ela só enxerga a solução, só espera pela solução. Ela fica calma. Se ela fica calma e tranquila, ela está sempre focada, positiva e produtiva, ela vai arrumar uma solução para aquilo. Porque como a benesse chega até ela por manifestação dela própria, o conteúdo emocional interno dela de maior maturidade, maior confiança, vai fazer a solução chegar até ela. Seja brotando através de um insight, uma compreensão na mente dela que vai levar ela a se mover na direção de resolver o problema, ou algo ou alguma coisa externa que vai chegar e trazer a solução para ela. Mas esse externo não é tão externo assim, porque foi fruto da manifestação de um amadurecimento interno dela. Porque se ela fica negativa e fica frustrada, ela fecha as portas para que essa benesse chegue até ela, para que essa solução chegue até ela. E ela entra num processo de entropia psíquica, ela alimenta a negatividade, piora, vai ter problema psíquico, vai tomar remédio cada vez mais, para amortecer a emoção e suportar a vida até chegar à morte. Nossa compreensão da vida espiritual se desenvolve à medida da nossa receptividade à verdade, não orando a Deus, mas deixando que Deus se revele e se manifeste a nós. Este é o mais alto conceito de oração. É alcançado quando dedicamos alguns minutos, tanto de dia como de noite, à meditação, a comungar, a escutar. Na quietude, chegamos a um estado de receptividade que nos abre o caminho para sentir ou para perceber a presença real de Deus. Esta percepção ou sentimento é a atividade de Deus, a verdade em nossa consciência, é o Cristo, a nossa realidade. Então, que nem a prece do Joel que tem lá no YouTube, né? Carta de Joel a seu filho Sami, que é 10 minutos. Eu escuto aquilo no mínimo uma vez por semana. Para vocês verem, para mim é necessário. Fora o estudo, fora esse entendimento, fora essa explicação que
que eu dou para vocês, e que é o meu trabalho, o meu único trabalho hoje é esse. Tenho mais uma outra coisa, meditação, um negócio que estou direcionando para a clínica de recuperação, né? Ensinar pessoas de autoescola a dirigir melhor, como ter calma, como usar a respiração para eliminar o nervosismo, gastar menos nas aulas de autoescola e passar com mais tranquilidade na prova, mas tudo gira em torno dessa compreensão central, né? Da confiança, da calma, da tranquilidade, da onipresença. Então a gente cultivando isso, a gente vai sentir. Lá naquele áudio explica para a gente 4 vezes, a hora que acordar, senta na cama e já pensa, né? Eu e o Pai somos um, tudo que é do Pai é meu. E faz 2 minutos de silêncio ali, a gente pensa aquilo só porque a gente tem muita limitação na mente, então a gente precisa pensar nisso, porque eu penso para passar a acreditar. Aí eu fico quieto no silêncio, pensando que a onipresença vai à minha frente em todos os acontecimentos do meu dia. Em silêncio, não desejando nada, só desejando sentir a harmonia. Antes do almoço, no fim da tarde e antes de dormir, 2 minutos. É isso que explica lá naquele áudio. Então a pessoa vai escutando aquele áudio, ela vai incorporando a compreensão do que está trazendo ali, porque pode parecer um simples áudio, mas aquilo ali é muito profundo, Eu mesmo escuto pelo menos uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias ou mais um pouco eu escuto o Escada de Jacó, porque aquilo firma a consciência da gente para melhorar a expectativa emocional dentro do estado de meditação. Alguém aqui já escutou o Escada de Jacó 1 e 2 que está lá na nuvem? Eu escutei um. O Escada de Jacó dá para parar ele, porque a primeira parte tem 20 minutos e o segundo tem 2. Porque lá foi um texto que eu achei na internet e me impactou de tal forma que na mesma hora eu fiz o áudio, né? Imprimi o papel, li algumas vezes, fiz o áudio para não errar muito, sair mais ou menos, e fiz o áudio e depois eu compartilhei ele lá. Então aquilo lá não é meu, lá eu achei uma ferramenta excelente que traz muita compreensão e de vez em quando eu mesmo ouço aquele áudio. Se a gente pegar o áudio da Escada de Jacó, gente, eu acho que a gente precisa de umas 3 aulas para avaliar aquele áudio, vocês acreditam? Se a gente botar aqui no gravador e for escutando e for conversar, que nem a gente conversa sobre o caminho infinito, a gente pode fazer isso um dia, né? Ou marcar um outro evento para fazer isso, ia ser muito produtivo e muito interessante, principalmente transformando num áudio para depois colocar no YouTube. Normalmente vivemos imersos num mundo sensorial e nos preocupamos apenas com o objeto dos nossos sentidos. Esse mundo sensorial e objeto dos nossos sentidos é tudo que nós percebemos com os 5 sentidos, porque a nossa limitação faz a gente desejar com o máximo da força comida, conforto, gasolina, carro, uma casa e afeto. A gente vai ter tudo isso, mas essas coisas devem ser as coisas dadas de acréscimo, devem ser as coisas que a gente conquista na vida, a partir de que a gente não é mais o centro da emanação da própria desarmonia. Porque cada desarmonia que eu manifesto, cada crença limitante que eu tenho a respeito da vida, que são as crenças que manifestam o problema, pois eu estou acreditando nos problemas, elas são as pedras de tropeço, a que eu consigo essas coisas de alegria da vida, o relacionamento, o afeto, o amor, uma geladeira farta, né? Um carro razoável, que não esteja com os pneus careca, que esteja bom, manutenção adequada, poder passear, poder programar uma viagem. Gente, a vida não pode parecer que é só estudar, não, mas é um nível de estudo, mas viver é se sentir vivo, viver é usufruir da vida, só que para usufruir da vida eu tenho que ter condições emocionais de usufruir da vida. Não adianta eu ir para a praia uma semana, na Praia Grande, né? E tomar uns goró, e quando meu Deus, eu não posso lembrar que eu tenho que voltar para a civilização, eu não posso lembrar que eu tenho que voltar para aquele emprego que eu odeio, eu não posso, mas chega no último dia, vai lembrar com todas as forças, vai ficar bastante frustrado, e aí volta para a rotina do dia a dia, né? E será que no outro ano a pessoa vai estar em condições de ir para a praia essa semaninha, para tomar sua cervejinha, com paz no coração, ou ela vai lá de novo só para fugir da vida do dia a dia? Então, é isso aí, a gente vai, esquece que Não, existe é válido.
Mas Esquece a cabeça, existe uma saída mais produtiva, que é ser mais feliz durante o ano inteiro também. Vocês concordam? Melhora, a pessoa melhora. Mas o que é melhor que isso? Melhor que isso é eu ir aprender a ser feliz todo dia. É trazer uma felicidade para o emocional, para a produtividade. Senão a gente não tem como a gente transformar a nossa sociedade se a gente não partir para essa compreensão individual, gente. Porque se a gente for egoísta ao ponto de achar que isso é suficiente, a coisa piora a nível coletivo e daqui a pouco ninguém mais vai conseguir ter dinheiro nem para isso. Né? Já está piorando. Uma coisa foi até 2011, outra foi depois de 2012, gente, o negócio apertou. Né? Pensa como é que era antes. Mas deixa o gostinho é uma vez por ano. A gente deve aumentar os gostos na nossa vida, né? Uma vez por ano. Uma semaninha. Descansar a cabeça. Se nós, normalmente vivemos imersos no mundo sensorial e nos preocupamos apenas com objetos dos nossos sentidos. Então ir para a praia uma semana, uma vez por ano é preocupar com objetos dos nossos sentidos, certo? E isso nos traz nossa experiência de bem e de mal, de dor e de alegria. Porque a alegria é aquela semana, a dor é o resto do ano. Olha que coisa desgraçada de lazarenta, né? Falar o quê, né? Por isso que precisa ser harmonia. No começo do ano você está sentindo falta já do final do ano. Se nós, através do estudo e meditação, nos voltarmos mais para o lado mental da vida, veremos que nossos pensamentos se tornam mais elevados e com isso teremos melhores condições. À medida que refinamos nossas qualidades mentais e manifestamos mais paciência, mais gentileza, caridade e perdão, essas qualidades se refletirão sobre a nossa experiência humana. Mas não paramos por aqui. Mais alto que o plano do corpo e da mente está o domínio da alma, o reino de Deus. Aqui encontramos a realidade do nosso ser, nossa natureza divina, que é esse estado de paz interior que a gente alcança. Não que o corpo e a mente estejam separados ou afastados da alma, apenas que a alma é o recôndito mais profundo do nosso ser. E essa profundidade a gente alcança buscando. Mesmo de olho aberto, vendo uma desarmonia na minha frente, eu estou mergulhando dentro de mim cada vez mais, para encontrar esse centro do meu ser. Mais alto que o plano do corpo e da mente está o domínio da alma, o reino de Deus, que é onipresença. Tem uma frase aqui, eu acho que é no Caminho Infinito mesmo, que está em algum lugar ou está lá no capítulo 10 do Sabedorias. Sabemos que é um poder da alma, mas saber que esse poder da alma pode fazer muito mais por nós do que os poderes mentais e materiais juntos, isto poucos sabem. Né? Por que poucos sabem? Só quem dá crédito aos verdadeiros místicos, que não tem a ver com misticismo nem com esoterismo, porque é a mística é atingir o estado de consciência crística, que é cultivado através da disciplina da alma, que é tudo isso que a gente conversa aqui nesse curso. Então, mais alto que o plano do corpo e da mente está o domínio da alma, e o domínio da alma é essa minha comunhão com a onipresença. Ficou uma frase que eu acabei de dizer: sabemos que há um poder da alma, ou seja, que é o poder de Deus, mas saber que esse poder pode fazer muito mais por nós do que todos os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. Porque quem tem esse poder? É quem manifesta a cura, é quem manifesta a prosperidade, é quem atinge esse nível de consciência e paz interior tão profundo que nada mais na vida dele é problema. Ele é a solução. Ele promove a solução para ele, para os outros, para quem aparecer. Ele é o promotor de Deus no planeta Terra. Ele promove auxílio, ele promove socorro, ele promove compreensão. Agora me veio na lembrança aquela prece de São Francisco de Assis, né? Aquela prece é pura compreensão da promoção dessa compreensão. Então, este poder da alma existe, mas eu preciso estar alinhado com esse poder divino.
preciso compreendê-lo, e eu preciso buscá-lo, eu preciso acessá-lo. E quanto mais crença eu tenho no poder material, poder material é acreditar nos bens imediatos em detrimento da minha paz interior. Não, eu preciso disso aqui, mas a paz interior eu não busco, então eu manifesto mais falta daquilo que eu preciso. Então, acreditar nesse poder da alma que ele existe é acreditar, é começar a dar um descrédito para o poder mental e material. É lógico, eu continuo trabalhando pelas necessidades materiais imediatas, e eu continuo usando a mente, que é o intelecto, para alcançar a compreensão, e não a força do pensamento positivo. Pensar positivo, não, eu estou pensando só positivo, tá mesmo? Qual é a emoção da pessoa? A pessoa está pensando positivo, mas o que ela está sentindo? Isso é alinhamento com o poder divino, isso é buscar o poder da alma. Isso é a vós foi dado todo o poder, tanto de criar desarmonia como harmonia. Então todo o poder da harmonia, ele é buscado pelo amadurecimento interno. Nem lá a gente comentou aqui, foi na última aula ou na penúltima, sobre o Evangelho de Tomé, que está na nuvem, que foi colocado na nuvem, na última aula o William colocou. Ela fala que os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão, mas esse é um. Tem um outro muito interessante, deixa eu lembrar, me veio à mente agora, mas já vai voltar. Vou ler mais uma frase aqui enquanto eu lembro. Não que o corpo e a mente estejam separados ou afastados da alma, apenas que a alma é o recôndito mais profundo do nosso ser, está lá no profundo, está dentro, está lá de trás das carapaças do ego, porque o ego tem origem no cérebro reptiliano, que é a negatividade, é a negação da onipresença. Ele não confia em Deus nem a pau, ele não confia no todo nem a pau, ele só confia no que ele promove com a sua força material e mental. Ele vai continuar promovendo com força material e mental, porque colapsar a onda é usar todos os esforços mentais e materiais, todos os recursos disponíveis, mas usar com consciência. Porque quando a gente usa com consciência e com confiança, porque se eu estou usando com confiança, eu estou diminuindo o meu sofrimento, aí sim eu estou colapsando a onda, assim eu estou co-criando uma realidade mais harmônica, cada vez mais em minha vida. Ô Sam, dá licença, posso ir? Sim? Nos domínios da alma encontramos completa tranquilidade, paz absoluta, harmonia e domínio. Aqui não encontramos nem bem, nem mal, nem dor, nem prazer, apenas a alegria de ser. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, pois não mais vemos o mundo dos sentidos como aparenta ser, mas, tendo despertado nosso sentido espiritual, nós o vemos como ele é, vemos a realidade através das aparências, porque na verdade a realidade está à nossa frente a todo tempo. É nós que interpretamos apenas com os 5 sentidos. Então a gente enxerga o quê? Sofrimento, dualidade e limitação. Quero lembrar a frase lá do livro, que a outra frase era os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Uma frase que tenha mais a ver com a prosperidade. Até aqui, deixa eu voltar aqui. Até aqui buscamos nossa felicidade no universo objetivo, em pessoas, lugares ou coisas. Agora, porém, através do sentido espiritual, do sentido da alma, o mundo todo tende a nos trazer seus presentes. Isso é quando faz a transição, quando passa para o estado de consciência que o Joel atingiu, ou se não chegar no mesmo grau dele, em algum grau nós vamos receber do mundo, né, as alegrias, as benesses, por causa da transformação interior. Até aqui, ou seja, antes de ter essa compreensão, buscamos nossa felicidade no universo objetivo, em pessoas, lugares ou coisas. Agora, porém, através do sentido espiritual, do sentido da alma, o mundo tende ao que? É uma tendência a nos trazer seus presentes, embora não mais pela busca direta das pessoas ou coisas, mas servindo-se destas como canais. No sentido material, pessoas e coisas são os objetivos, aquilo que desejamos. No sentido material, pessoas e coisas são os objetivos,
Através do sentido da alma, nosso bem se desdobra a partir do nosso interior, embora se apresente como pessoas e condições melhoradas. O sentido da alma não nos priva dos amigos, da família e do conforto da existência humana, porque muita igreja, muita espiritualidade explica que é o contrário, né? A gente tem que se ferrar para atingir a iluminação, atingir a paz. Não é nada disso. A coisa é simultânea, é junto. Pode manifestar mais um pouco de criatividade, mas eu preciso ter compreensão para enfrentar o meu deserto, né? Enfrentar a minha aprovação. O sentido da alma não nos priva dos amigos, da família e do conforto da existência humana, mas nos dá isso com maior segurança, num nível de consciência mais alto, mais belo e duradouro.